Olá pessoal, belo dia para todos, força e honra. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje comentando um comentário, um comentário de uma amiga que disse assim que, Ida, eu acho que você não explicou bem essa questão dos anjos, né? Dos anjos caídos principalmente. Então, seria interessante que vocês se remetessem à resposta que eu dei para ela, tá bom? Porque essa série de vídeos, ela tem uma sequência e a gente volta em alguns assuntos. E quando a pessoa pega um vídeo só, um deles, às vezes se perde mesmo e parece que foi mal explicado. Mas vamos rapidamente tentar aumentar um pouco essa compreensão, dizendo o seguinte, tá? Os anjos caídos, na verdade, né, é claro que são aqueles espíritos que são os deuses traidores e que entraram na matéria e gostaram da matéria, inclusive se uniram de uma forma genética, claro, ao animal homem da época, e aprisionaram outros espíritos nessa união, né? Ou seja, eles criaram um engano. E no final das contas, esses são os anjos caídos do mundo incognoscível, do verdadeiro universo, do universo do incognoscível. Enquanto que aqueles que foram aprisionados na matéria, sem ter nenhuma intenção ou sem saber do que iria acontecer, aqueles que foram enganados, são chamados por esses que são anjos caídos de anjos caídos. Porque a estratégia do demiurgo e de seus sequazes é confundir. Quanto mais confusão, melhor. Quanto mais os livros sagrados contam a história ao contrário, melhor. Quem esteve acompanhando quando eu falei da Torre de Babel e da verdadeira história da Torre de Babel, que é exatamente ao contrário, que esse rei cassita, Nimrod, ele não queria chegar a Deus, ele não queria ser maior que Deus, não. Eles queriam escapar da prisão, simples assim. E por isso sofreu uma derrota, mas deixou uma história para o mundo, né? E foram castigados, né? Todos foram castigados com a mistura das línguas, né? A confusão das línguas, foram castigados com morte pelo Vimana. Então, quem quiser saber um pouquinho melhor dessa história, como eu sempre digo aqui, leiam O Mistério de Belicena Vilca, tá? Esse livro traz a nossa verdadeira história como espíritos e como humanidade. Então, como eu sempre digo também, eu tento resumir uma coisa muito complexa, que é a nossa própria história. Então, somos muito enganados nas correntes esotéricas, né? Falando que, por exemplo, os anjos, né? Gabriel, Miguel, etc., e papá, que são bons, que ajudam a humanidade, que estão aí. Não, esses são os disfarçados, são os deuses traidores disfarçados, serafins, nefilins, todos esses são ajudantes do demiurgo, tá? Então vocês leiam a história que está narrada a respeito da Torre de Babel, e vocês vão descobrir quem são realmente os anjos caídos, tá? E nós recebemos esse apelido de anjos caídos, por eles. Por eles, nós somos os anjos caídos, porque não aceitamos as ordens e os critérios do Jeová Demiurgo, criador deste universo. Aliás, criador dessa cópia, que não é um universo. Bom, eu gostaria de entrar num assunto agora, que é a questão da culpa, certo? A culpa e o medo
são as estratégias para manipular os espíritos aprisionados na matéria. A culpa e o medo. E a gente encontra muitos relatos que afundam cada vez mais a humanidade na culpa e no medo. Porque onde há culpa, há medo, porque há castigo. As coisas se relacionam. Então, por exemplo, se nós vamos lá naquela história que eu contei a princípio, falando dos anjos Loisos e Sakak, que na verdade não eram anjos, eles eram cosmocratores geneticistas enviados por Jeová Satanás. Esses cosmocratores geneticistas tiveram a função de fazer com que a humanidade gostasse da matéria, porque muitos estavam se suicidando. Isso foi na época anterior à Lemúria, em que uns livros sagrados é chamado de hiperbórea, os hiperbóreos. Eles se suicidavam em massa porque eles não queriam ficar na matéria, porque lembravam da sua origem, que a sua origem não era aqui, queriam voltar para lá, então se matavam. Então esses anjos, entre aspas, ou seja, esses geneticistas, criaram um híbrido, né? Nesses seres que estavam lá, colocaram uma cauda e a partir daí foram desenvolvendo os instintos e esse ser acabou acostumando-se com a matéria e os desejos materiais, certo? Esse é um ponto. Então, fomos manipulados. Depois nós podemos passar para os Anunnakis da Suméria, cujas tabuletas foram decifradas pelo Zecharia Sitchin, e não é consenso geral. Há muitos que refutam, né, essa tradução que o Zecharia Sitchin fez. Há até uma obra agora, dos Mensageiros do Vento, falando dos Anunnaki, baseado nesses livros do Zecharia Sitchin. E lá também se diz e se conta que nós fomos geneticamente manipulados para sermos escravos, tá? Agora, uma coisa que não bate, gente, é o seguinte: como que seres com capacidade para viajar através dos planetas, dos cosmos, como é contado ali, e chegam e encontram a Terra, e o planeta deles está indo à falência por falta de um metal que é o ouro. Aí eles vêm buscar o ouro, eles vêm buscar ouro. Aí eles têm toda uma tecnologia de criar, de fazer construções, de naves espaciais, tecnologia de transcomunicação, na comunicação fantástica por cristais. Se vocês assistem essa ópera, os Anunnaki, dos Mensageiros do Vento, vocês vão ver como eles colocam muito bem toda essa história. Então, com toda essa tecnologia, eles não tinham tecnologia para extrair ouro do mar, extrair ouro do fundo da terra. Eles precisavam de escravos, ou os próprios Igigi eram obrigados, antes, né, da escravidão do homem, eles eram obrigados a ir lá e cavar para achar ouro. Com toda a tecnologia que eles tinham, de genética, de engenharia. Então é uma história mal contada. Aí diz que eles fizeram, os humanos que estavam aqui, o animal homem que vivia aqui, se transformaram, misturaram, olha bem, misturaram, né, as genéticas e criaram o homem para ser escravo e trabalhar nas minas e tirar ouro. E daí para frente a história continua nesse sentido. Então, duas informações que nos dizem que nós fomos escravizados, né? Escravizados. Fomos manipulados geneticamente, obrigados a ficar aqui e escravos, sem vontade própria. Aí, quando a gente vai caminhando um pouquinho mais nessas histórias, buscando o porquê, né, que nós recebemos a culpa, etc., as religiões pagãs não implicavam em culpa, né? Aí veio a religião cristã,
dizendo que o homem comeu a maçã e aí ele pecou e aí todo mundo tem que pagar pelo pecado de Adão e Eva, e nós nascemos com um pecado original, por isso nós temos que pagar, ou seja, culpa, né? Temos que pagar por algo que foi feito no passado. Bem, aí você passa da religião católica, cristã ou evangélica, que os evangélicos também têm essa questão do pecado e da culpa. Aí você vai buscar nas religiões, vamos dizer assim, no espiritismo, no hinduísmo, e você encontra ali que nós somos cheios de defeitos e pecados e a gente também tem karma para pagar, né? Por defeitos e pecados e ações as quais foram apagadas da nossa memória. Então, a gente tem que acreditar naquilo que nos dizem. Olha, você, na vida passada, você matou o fulano, então você vai ter que pagar porque você vai ter que morrer porque você matou esse fulano. Se você não fizer muitas boas obras, caridade, etc., você não vai ter como pagar o seu karma. E isso é falado em várias religiões também orientais. E aí a gente encontra que nas religiões, e até mesmo na história religiosa, esotérica, nós sempre somos culpados de alguma coisa, nós sempre somos manipulados geneticamente e nós sempre temos a nossa memória apagada, né? Não se diz aí em um escrito esotérico profundo, né, de Hermes Trismegisto, não se diz que como é em cima é embaixo? Por que nessa vida, por exemplo, eu me lembro do que eu fiz vamos dizer assim, alguns anos atrás, eu me lembro do que eu fiz, eu me lembro das minhas ações, das minhas atitudes, eu me lembro dos resultados dessas minhas atitudes, né? Eu me lembro do que me fizeram, eu me lembro do que eu fiz para os outros. Por que em nível cósmico, em nível de humanidade, nós temos nossas memórias apagadas? Por quê? No meu pouco entender, eu entendo que seja simplesmente para manipular. Porque se uma pessoa perde a memória, vamos dizer que uma pessoa fique com amnésia, ela vai ter que acreditar naquilo que os outros dizem para ela. Então ela vai ter que acreditar que o nome dela é Maria, ela vai ter que acreditar que ela mora em tal lugar, que aquela família X é a família dela, ela vai ter que acreditar que ela mora em tal lugar, já falei, mas que ela é, vamos dizer, alemã. Ela vai ter que acreditar que ela tem filhos, enfim. Ela vai ter que acreditar, porque se ela não lembra, né? Ela está com amnésia, ela não sabe quem ela é, então ela tem que acreditar nos outros, no que lhe dizem. Então, essa é a situação atual da humanidade. A humanidade, ela está numa situação de amnésia. E uma amnésia provocada pela alteração genética que nós sofremos. Se nós vamos buscar em vários livros, em várias informações, nós sempre vamos ver que existem dois fatores sempre presentes. A alteração genética, aliás, três fatores. A alteração genética, a culpa e a manipulação. E essa manipulação pode ser através do medo, né? E pode ser através dos desejos, que foram coisas totalmente implantadas em nós à medida em que a gente caiu na matéria. Então é isso que eu tenho a dizer hoje, né? Se vocês tiverem mais sugestões, que puderem me dizer mais alguma coisa a respeito do que eu venho dizendo, né? Mas eu peço a vocês que vejam desde o primeiro vídeo, porque é um desenvolvimento de ideias. Nós estamos costurando
costurando, né, uma manta, colocando ali os pedaços, e juntos a gente consegue pensar melhor. E eu agradeço aqueles que estão incentivando o canal, que estão incentivando os vídeos, que estão nos dando opiniões, mesmo que sejam críticas, mas as críticas também nos ajudam a repensar no que falamos, no que expomos, né? Porque, como eu sempre digo para vocês, não é uma verdade absoluta. Eu também estou aprendendo, eu também tenho falhas e erros, claro, porque afinal de contas somos uma alma imperfeita criada por um Deus imperfeito e insano, tá? Depois eu gostaria de falar para vocês sobre a questão da imperfeição, tá? Voltar nesse assunto, porque são coisas que valem a pena a gente analisar para tirar nossas conclusões, certo? Então, força, honra, valor, vitória, virtude.